Musiquinha, né? Tá total. Eu sou meio maluco, desculpa. Drogado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para o nosso terceiro episódio do Programador na Veia. Eu sou Cauê Mendes, estou com os meus amigos Éder Almeida. Fala, oi, galera, tudo beleza? Oi, Éder. Oi, Éder, muito bom. Estou com o meu amigo Adriano Gomes. E aí, galera, tudo bom? É isso aí, pessoal, estamos de volta. E hoje a gente vai, como você já viu aí no título do episódio, a gente vai falar sobre o primeiro emprego, né? Um pouco do nosso primeiro emprego na área de tecnologia, especificamente na área de programação, quais foram as dificuldades, o que a gente acertou, o que a gente errou, será que é difícil conseguir o primeiro emprego, o que precisa para a gente atingir isso, e a gente vai dar uma penteada um pouco do que são as áreas de atuação e as especialidades. A gente vai focar especificamente na área de programação nesse programa, mas nos próximos programas a gente vai dar uma passada sobre o que pode ser as outras áreas. Bora pro programa então, pessoal? Bora lá, mais um. Então, a gente falou no episódio passado, para quem estava querendo começar a trabalhar com programação ou migrar de carreira dessa área, o quão importante era estudar, praticar bastante. O Adriano chegou a citar fazer o laboratório dentro da sua própria casa para testar bastante tudo aquilo que você está ganhando de conhecimento, manter-se atualizado, que foi uma das coisas que a gente comentou também, que é bem importante quando a gente está trabalhando com programação, e aí o Éder citou as comunidades, né? Então ter contato com o pessoal da área, criar o chamado networking, né? Então as comunidades estão bem centradas nesse objetivo, e dessa forma você vai criando ali o seu pequeno ambiente para você começar a pensar aí a conquistar o seu primeiro emprego. Mas isso é só a pontinha do iceberg, acredito. Eu acho que é importante a gente contar para o pessoal de casa, quem está ouvindo a gente, como a gente começou, quais foram as nossas dificuldades, e a gente chegou a comentar isso durante a semana no nosso grupo. Então eu acho que é bem interessante, foi uma pauta sugerida pelo Éder, e eu queria saber do Éder, assim, como é que foi seu primeiro emprego de programação mesmo? Quais foram as dificuldades que você enfrentou em questão de falta de conhecimento, às vezes, em alguma coisa? Como é que foi você conseguir atingir um nível que você fala assim, agora eu tô aprendendo de fato? É melhor aprender trabalhando, ou a faculdade ou o curso te deu um bom embasamento para você trabalhar? Como você conquistou esse primeiro trabalho como programador? Bom, a faculdade em si me deu uma base legal, só que mesmo assim, eu já era da área de TI, né? Só que não era programador, trabalhava com suporte e tudo mais. Só que aí você começa a estudar. Comecei no curso e tal, comecei a aprender, questionar e fazer minhas experiências, testar bastante código, ver bastante código, e em determinado momento você se sente mais confiante para poder entrar na área. Eu comecei a faculdade, com 1 ano de faculdade eu já me sentia um pouco mais à vontade, já tinha visto bastante coisa de front-end, back-end, e me sentia à vontade, assim, você nunca se sente 100%, sempre vai dar aquele friozinho na barriga, né? Você vai falar, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tenho um emprego aqui certo, que já tô há um bom tempo nessa empresa, tô construindo minha carreira, o que eu faço, né? Como é que eu faço? O que fazer aqui pra frente? Vou arriscar, não vou? E eu acho que sim, cara, você tem que arriscar, você tem que meter as caras, você tem que ir para cima se é isso que você quer. Você está estudando para isso. Eu acho que quanto mais lá para frente você deixa para entrar na área, é pior, porque você vai estar uma pessoa lá. Conheci várias pessoas nesse sentido que tinham um diploma, se formou, só que nunca tinha trabalhado na área. Esse tipo de... Para começar, depois de ter o diploma em mãos, é muito mais complicado. Eu entrei na área, eu ainda não era formado, eu estava
estudando, então não era exigido de mim um conhecimento de um sênior, por exemplo. Já era esperado que você você começa num cargo mais júnior. Em alguns casos, um estágio seria o ideal, mas como eu já trabalhava, eu tinha família e tudo mais, não podia pegar uma vaga de estágio que, como todos sabemos, estágio é uma área que não paga muito bem. Você está ali para aprender e muitas vezes você recebe uma ajuda de custo. E eu precisava manter ali mais ou menos o que eu ganhava para poder conseguir me manter, pagar minhas contas e tudo mais. E na época eu mudei de área, por incrível que pareça. Quando eu mudei de área, o impacto não foi tão grande, porque a área de programação é uma área que não paga mal, é uma área que paga bem. Só precisa... lógico, você sempre vai encontrar aquelas vagas que vão querer exigir de tudo de vocês e pagar, sei lá, um salário mínimo, né? Existe. Então são vagas que você tem que fugir. Aquelas vagas que pede tudo, você tem que ter fluência em inglês, português, espanhol, alemão, tem que saber programar em trocentas línguas. Fuja dessas vagas, cara, porque isso daí é roubada. Então, eu recomendo muito você estar estudando, você sentir um pouco mais à vontade, ou mesmo que não, arrisca, cara. Comece a aplicar para as vagas. Você fala, muitas vezes não tem o currículo para poder competir com outras pessoas. Mas, cara, o que eu fiz? Quando eu fui aplicar para minha primeira vaga, eu deixei no meu currículo, eu coloquei projetos que eu desenvolvi, inclusive estando na faculdade, pequenos projetos que você vai desenvolvendo ao longo do curso. Eu fiz uma aplicação que fazia um registro de usuários. Aí fala, fiz essa aplicação tinha isso. Isso é o seu portfólio, cara. Você cria o seu portfólio, e acho que isso é super importante para você montar o seu currículo. Decente, algo que seja interessante e para você conseguir aplicar para as vagas. Acho que é basicamente isso. Legal, bacana, entendi. E para tu, Adriano, o que você teve que se mexer? Quais foram os desafios que você enfrentou? A gente já ouviu aí muitas das histórias aí da Santa Efigênia, e como é que você conseguiu passar aí para a área de programação? Cara, acho que a minha virada de chave, assim, da parte de infraestrutura para a parte de desenvolvimento, ela foi bem arriscada, assim, na verdade. Mas como eu falei já algumas vezes, e até pegando um gancho do que o Éder falou, eu sempre acabei usando muito dos laboratórios que eu fazia, tanto nos cursos que eu fazia na faculdade, né? Porque a gente tinha a grade curricular da faculdade, mas tinha também outros cursos em paralelo que os professores iam indicando, alguns gratuitos e outros não, alguns workshops. E eu sempre tinha esse receio de realmente entrar, né? Realmente eu tinha, acho que como o Éder disse, eu já tinha essa preocupação eu já tinha um trabalho, eu já ganhava uma grana, e na época eu já tinha, como todo bom adolescente ali, eu já tinha carteira de motorista, tive que financiar carro, já fiz todas aquelas presepadas que toda pessoa que quer ter alguma coisa acaba fazendo, né? Mas eu tinha essa preocupação, eu já tinha um gasto, tinha que pagar algumas contas em casa, e fazer esses cursos e ter esses projetos para montar me ajudou bastante na hora de encontrar o primeiro emprego na área de programação, porque até então eu só tinha experiência na área de infraestrutura, de redes, né, e servidores. Então quando eu fui para programação, eu fiz algumas provas ali, né, aquela famosa entrevista. Você vem bater um papo, mesmo você dizendo ali para a recrutadora, olha, eu tô saindo da área de infra, tô indo para a área de programação, eu tô procurando uma vaga ou como trainee ou como júnior, né? Teve aquelas pegadinhas de chegar em algumas provas ali e, cara, tem um calhamaço assim de folhas, né? Eu tava na hora de almoço do meu trabalho atual e uma prova de 3 horas para fazer para entrar na vaga. E eu tinha que tomar uma decisão, tipo, eu continuo fazendo a prova que não me avisaram, ou eu largo, sabe? E muitas dessas vagas, assim, eu não recomendo, mas eu acabei abandonando a entrevista. Até porque a sinceridade ali de quem está recrutando, oferecendo a vaga, precisa também ser transparente, né? Sim. E
E eu me lembro assim que do primeiro emprego que realmente assim eu fui conversar com eles, eu expliquei, fui claro, ó, não sei programar ainda, talvez ao nível que a empresa espera, né, que era uma empresa de call center, então tinha muitas integrações já tinha algumas integrações via socket, via REST, né, com relação ao PABX, essas coisas, e eu fui sincero e pedi, cara, eu fui lá, assim, eu já tinha montado um projeto, então eu mostrei para eles o projeto, falei, ó, acessa esse link aqui, né, fiz um sistema aqui em PHP, eu não programava Java ainda, mas eu falei, ó, já orientado a objeto, aí mostrei para eles o link, eles gostaram, falou, você está disposto a gente aumenta um pouquinho o salário que você ganha, mas a gente quer que você fique um bom tempo e a gente vai te apoiar te dando um curso aqui dentro da empresa. E foi bem legal, eu acho que essa questão de você fazer o laboratório, ter um material para mostrar, como a gente falou nos outros episódios, tipo, ter um GitHub ou ter uma aplicação rodando na AWS, vai te ajudar mesmo você que começou agora, né? Exato, porque é a prova do seu conhecimento adquirido aplicado, né? Por mais que você utilize diversas consultas na internet, vamos dizer assim, para não falar que copia e cola, né? Porque tem muito disso. Mas pelo menos se você coloca ali, expõe aquilo que você fez, vai estar sujeito, e aquilo fica aberto, aquilo está sujeito às outras pessoas criticarem, né? Então, se você se dispôs e colocou e fez isso, né, que é o famoso sujar as mãos, né, em projetos em casa, eles podem permitir ir aprimorando suas habilidades, né, e dessa forma você vai ter, eu acho que, mais confiança no momento que você aplicar para uma vaga dessa. Para mim foi um pouquinho parecido com o do Adriano. Eu estava também nessa empresa, trabalhando na parte de infraestrutura, atendimento, helpdesk, fazia tudo um pouco, instalava modem dentro de forro de telha, de prédio, era um inferno. E apareceu essa oportunidade, saiu um programador que era muito bom da empresa, e apareceu essa oportunidade dentro da empresa para ser programador, e cheguei e falei pro meu chefe que eu estava bastante interessado, já tinha tido contato, né? Como eu falei, cara, era um cara que vinha de infraestrutura, de instalação de servidores Linux, fazer um monte de PowerShell, de Python e tal, para execução. Eu tinha minha lógica de programação ali naquele nível, né? Não sabia o que era orientação a objeto, fazia ideia do que isso significava. Era mais para script mesmo, para executar servidor, etc. Basicamente, não tinha esse conhecimento ainda. A minha faculdade era uma faculdade de redes, e a parte de conceitos de programação eu fui aprendendo no dia a dia mesmo. Quando eu me dispus, eu falei para um chefe, olha, quero muito aprender a programar, eu acho que é uma das coisas que me desperta muito interesse, tenho ali uma certa facilidade de aprender, cara, me dá essa oportunidade aí, né? Então eu fui cara de pau mesmo, cheguei e pedi a oportunidade para ele, né? Mas, cara, até chegar ali, eu fui criando uma confiança da qual eu não tinha. E uma coisa que me atrapalha bastante, e ainda me atrapalha até hoje, e eu não sei como vocês, aí eu vou perguntar para vocês, que é um pouquinho da síndrome de impostor, né? Não sei se vocês carregam um pouco isso dentro de vocês, mas você, o tempo todo, às vezes, pensar que você, eu não sou bom o suficiente naquilo que eu faço, ou tem pessoas, eu engano muito bem, e as pessoas acreditam e me pagam um salário ou me oferecem um cargo de qualquer coisa, e cara, esse cara não faz ideia do que eu manjo zero e eu tô aqui fazendo as coisas. E esse é um pensamento que me acompanha há muito tempo, e eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês passaram por isso em algum momento desse primeiro emprego de vocês, o que vocês tiveram aí nesse momento? Cara, já aconteceu. O que acontece? Você começa a se... Eu acho que uma falha muito grande das empresas é exigir conhecimento A, B, C, D do cara, e você deu match ali, você tá dentro. Ao invés de pegar o cara e se basear, você quer aprender, você quer ficar bom nisso daqui, pegar o cara, abraçar e formar aquele cara. Porque, cara, com certeza esse profissional vai dar muito mais valor ali, vai ser um cara que vai corresponder muito mais do que um cara que está aí no mercado. Posso estar enganado, acho que tem casos e casos, mas acho que as empresas deveriam investir mais em formar pessoas e não em pegar
o melhor do mercado para trabalhar, porque olha só quanta demanda de TI, de programador, de qualquer área que seja de TI, a gente está em falta, cara. Tem pouca mão de obra. Então, se as empresas começassem a fazer mais esse movimento de pegar, contratar as pessoas que realmente querem aprender e querem seguir nessa carreira, abraçar mais, dar uma oportunidade, formar pessoas, eu acho que esse gap estaria muito menor. E com certeza, eu já entrei em empresas, assim como o Cauê disse, já tive essa síndrome de impostor, porque você era colocado em determinadas situações em que você muitas vezes ou não tinha aquele conhecimento, você ia ter que buscar aquele conhecimento para poder executar determinada tarefa, só que tipo, aquilo era exigido de você assim, você é programador, você precisa saber disso. E não, isso não é verdade, cara. Você não precisa saber tudo. Quando eu não sabia, eu falava, cara, não sei. Eu preciso ir pesquisar, preciso aprender para poder trazer isso, para poder aplicar isso. Então, isso acontece muito. Você é formado, você tem determinados conhecimentos e você vai se deparar com coisas que você não conhece. Eu acho que isso é super válido, isso é saudável, porque te força a aprender coisas novas. Eu acho que é um erro partir do pressuposto, você tem que saber. Isso eu acho que não é o caminho certo. E eu acho que dentro do âmbito do primeiro emprego, o de pedir essa vaga, essa oportunidade, de ir atrás disso, cara, você tem que ser extremamente sincero, você entendeu? Porque o ambiente de tecnologia ele é muito colaborativo, porque as pessoas sabem da dificuldade que é programar, que a gente discutiu no episódio passado, dos desafios que são escrever um código e tal. Então o ambiente de programação ele tem que ser um pouco colaborativo. Então as pessoas quando contratam, se você fala que você tem conhecimento A, B, C, e você não tem esse conhecimento, você mentiu por algum motivo, porque você estava querendo muito aquela vaga, aquele conhecimento vai ser exigido de você, né? Então, e aí você começa a entrar numa bola de neve, cara, tão grande que você não consegue sair. Então, eu acho que, cara, tem que ser honesto, falar assim, cara, não sei, não tenho esse conhecimento avançado nisso, não tenho conhecimento avançado naquilo, mas estou disposto a aprender, estou aqui para aprender, quero aprender. Cara, a empresa sabe o que ela vai te proporcionar para você poder crescer. Se for uma boa empresa, obviamente, né? Porque claro, tem muita empresa filha da puta por aí que tá nem aí para você também, né? Então, quer que se foda. Faz igual fez com o Adriano aí, aplica um teste surpresa. Cara, na boa, eu não faço. Se é uma empresa que eu quero muito entrar, é um emprego que eu quero muito, beleza, vamos lá, faço, tal, tudo mais. Mas, cara, você já tem ali uma certa experiência. Isso no começo, beleza, é praticamente inevitável. Você vai ter que aplicar para testes, porque o pessoal quer nivelar, mas às vezes é uns testes da NASA ali, cara, que não faz o menor sentido. Você fala, mano, esse cara tá de sacanagem comigo, exigir para uma vaga júnior um teste desse nível. E eu olhava assim e saía fora, falava, velho, não vou fazer isso, não vou perder meu tempo, porque eu acho que é um... Eu apliquei pra vaga que eu tive que chegar na empresa fazer teste no papel. Sim, no papel, Ixi. Era assim, codificar no papel ali e tal, beleza, bora lá. Mas, cara, chega a determinado ponto que o cara pergunta umas coisas que você fala, mano, isso não é para um nível inicial para quem quer entrar na vaga. Eu acho que o que você disse faz total sentido, você ser sincero, você fala, igual, quando eu peguei quando fui aplicar para o meu primeiro emprego, uma das coisas que eu fazia, por exemplo, tinha visto na faculdade trocentas coisas, fala, você conhece isso? Cara, eu vi na faculdade, tenho conhecimento acadêmico, consigo me virar nisso daí sim. Se eu pegar, lógico, não sou especialista nesse assunto, tipo, qualquer coisa que você me perguntar sobre isso eu vou saber responder? Não, mas eu conheço, eu já trabalhei com isso e consigo desenvolver. Você conhece tal coisa? Não conheço, mas gostaria muito de aprender. Você tem que mostrar que você está disposto, você quer aprender, você tá ali, você é um cara que vai ser vai somar forças ali na empresa. Tem que ser humilde e ser transparente. Acho que isso é o básico. E tem um ponto aí que o Cauê, ele citou um item que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Essa síndrome do impostor, cara, no começo lá eu me questionava muito, né? Nessa primeira empresa, realmente eu me formei, né? Eu nem considero as outras que eu trabalhei em algumas agências, né, com PHP, fazendo
sites, etc. Mas nessa primeira empresa que eu trabalhei com Java, né? E lá já era uma estrutura um pouco maior, já atendia clientes com mais nome no mercado, né? Cara, tive toda a liberdade assim para deitar e rolar, aprendi a mexer em banco, aprendi SQL. Então, assim, não só a questão da programação, eu aprendi a interagir com o time, já não era ágil ainda, mas já tinha gerente de projeto, né? Tinha algumas pessoas específicas para cada área e ali eu me formei. Eu fiquei 2 anos basicamente nessa empresa e eu saí tão confiante de lá que eu me arrisquei assim de bate-pronto a ir para um grande banco aqui no Brasil. Então, tipo, eu saí tão confiante e embasa muito o que o Éder também falou, saca? Se a empresa ela te dá ferramentas, te dá treinamento, eu tive treinamento de Java, de lógica de programação, junto com a faculdade e alguns cursos que eu fazia, quando tinha tempo, né? Me deu uma força, uma confiança tão grande que eu falei, cara, eu sou muito maior do que tudo isso aqui. Eu vou para um grande banco, eu quero mexer com o sistema bancário. E eu acabei conseguindo, eu fiz uma entrevista para esse banco e depois eu fiz uma entrevista para uma outra empresa, só que aí eu teria que ir para Araraquara. E aí na época eu falei, ou eu fico em São Paulo ou eu vou para Araraquara. E aí eu negociei já o salário assim, e meio que nessa época, né, eu basicamente eu multipliquei o salário. Eu ganhava X, aí eu multipliquei por 2 e pedi essa quantia. Eu estava tão empoderado do que eu tinha aprendido, as pessoas que estavam à minha volta, tanto na universidade quanto no trabalho, né, me deram um gás assim tão grande que eu falei, cara, eu vou dobrar o salário e vou pra cima e vou ser o melhor. Só que quando eu cheguei nesse banco, cara, eu tomei tanta porrada nas costas assim, e foi importante, porque eu fiquei mais um tempo lá, né? Fiquei 1 ano e pouco, só que eu falei, cara, eu devia ter ficado lá, né? A evolução sempre dói, como o Flávio Augusto fala, crescer dói, cara. E quando eu cheguei no banco, que eu comecei a tomar essas porradas, eu falei, calma aí, deixa eu entender o porquê que as coisas mudaram, né? O que eu não aprendi lá na primeira empresa que aqui tem, que era uma estrutura totalmente diferente. E aí para mim foi uma pós-graduação na área de programação, foi bem interessante. Eu acho que isso daí, cara, é super importante. Você citou um ponto legal. A empresa, o seu primeiro emprego é primordial, então acho que você tem que... É algo que você vai sentir na pele ali. Se aquela empresa está te ajudando a evoluir ou se está te afundando no buraco. Por quê? Para mim, um dos princípios básicos, valores básicos assim, de qualquer empresa é ter uma equipe colaborativa, que se ajuda. Vai acontecer de você cair numa empresa onde os caras são tudo... guarda conhecimento para si só. O cara não quer te explicar aquilo ali com medo de você... Sei lá, o cara é inseguro a tal ponto de não querer te ensinar algo porque ele tem medo de você roubar a vaga dele. Mas, cara, acontece nessa até área hoje. Acontece. Nessa área tem espaço para todo mundo. Então, tipo, o cara é capaz de fazer para você, não te mostra como ele fez, como ele chegou naquele resultado, só para não ter que te ensinar. Cara, fuja disso, fuja desse tipo de empresa, fuja desse tipo de equipe. Isso não vai te levar a lugar nenhum, vai te ensinar onde você não deve trabalhar. Exatamente. Porque no meu primeiro emprego, eu conheci pessoas que me ajudaram muito. Eu colei na galera sênior, que era onde você tem que ter ali alguém. Você acaba pegando alguém ali do time que você começa a se espelhar. Você fala, putz, quero ser igual esse cara aqui. Quero aprender com ele. Aí você cola naquela pessoa e, cara, se você der sorte, vai ser uma pessoa que vai te guiar, vai te dar uma mentoria ali. Vai te falar, cara, isso aqui é assim, assado. Você começa a fazer pair com essa pessoa. Fazer pair programming, para mim, é algo super importante quando você está começando uma empresa. E isso ajuda você ver, você aprender da estrutura, do que os caras estão utilizando. Até hoje, por exemplo, se eu for mudar de emprego hoje, eu vou entrar numa empresa, por mais sênior que você seja, você vai ter uma curva de aprendizado para você aprender como as pessoas ali estão implementando, aprender sobre aquela arquitetura que você está entrando. Então, vai ser assim no seu primeiro emprego, vai ser assim no seu último emprego, você vai sempre ter uma curva de aprendizado. Isso é legal
Isso é muito válido, porque é conhecimento que você vai absorvendo. E você vai conhecendo pessoas. Tem que ter um time que te agregue, cara. Um time que se preocupa em nivelar conhecimento, em todo mundo se ajudar, e eu acho que isso é válido. Sim. Isso eu conheci melhor no meu segundo emprego que eu tive. Tive uma equipe que era muito top, a galera era muito gente boa, ajudava. Cara, e aí sentia às vezes aquela coisa, o cara vinha pra me explicar algo, não entendia nada. Cara, falou grego pra mim. E, cara, mesmo postura da faculdade. Cara, não entendi. Você pode me explicar de novo? Não entendi. Pergunta até você entender, cara. Porque se você ficar com medo, não, entendeu? Entendi. Você vai começar a fazer, implementar, vai travar, vai ficar travado, não vai sair do lugar. Então, quanto mais você entender sobre o assunto, sobre o que estão te explicando, o conhecimento que estão tentando te passar, é válido. Então, acho que você tem que perguntar sempre, que esse Exatamente. É o básico. Cara, eu passei por uma situação meio complicada nos meus primeiros empregos em tecnologia, porque, que nem eu falei, me candidatei para esse trabalho, que a gente tinha lá 3, 4 desenvolvedores na empresa, os desenvolvedores simplesmente sumiram, foram embora, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Então, no interior de São Paulo, os salários são bem, cara, muito mais baixos que a capital de São Paulo, né? Então, os desenvolvedores que cresciam na empresa e tinham conhecimento mais avançado, eles candidatavam para vagas na capital e iam embora, né? Não ficavam lá. Até que chegou um momento que eu fiquei sozinho e eu não tinha mais ninguém para compartilhar e trocar experiência, né? Entrou e saiu muita gente, acabou que só eu fui ficando e eu fui sendo o único desenvolvedor daquela empresa por um tempo, até que eu me cansei também e fui embora, né? Depois eu acabei começando no meu segundo emprego como único desenvolvedor de novo. Comecei com mais uma pessoa. É engraçado porque eu entrei, tinha era mais um desenvolvedor. Aí eu, no meio do mês, assim, do primeiro mês que eu fui contratado para trabalhar, eu descobri que ele ia sair no final daquele mês. Ou seja, eu estava entrando para substituir ele como único desenvolvedor. E eu fiquei muito tempo como único desenvolvedor de novo. E, cara, isso me atrasou demais. Porque todo o conhecimento que eu tive que ir atrás, eu tive que me deslocar para esses encontros de desenvolvedores. Eu tive que entrar na época em fórum, comunidade, para poder discutir uma decisão técnica que eu não tinha ninguém para discutir. E eu acho isso muito louco hoje, a gente não ter uma equipe, você não ter uma equipe para você discutir essas decisões técnicas que geralmente você tem que tomar no seu dia a dia de trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de realmente falar assim, cara, eu tenho essa opção de desenvolver isso aqui dessa forma. O que vocês acham, sabe? Eu gosto de colher opinião, saber se aquela linha de pensamento que eu tô tendo faz sentido ou não faz, você entendeu? Eu gosto de ter esse feedback, acho importante. Assim a gente vai aprendendo bastante. E eu não tinha isso nos 2 primeiros empregos, cara. Era muito difícil, cara. Era muito difícil. Isso me atrapalhou demais em adquirir conhecimento. Imagina, você trabalha com os caras, às vezes, que os caras falam, putz, meu código aqui, ó, perfeito, eu sou o cara. E não aceita outro tipo de opinião, cara. Isso é zoado. E, cara, você tem que ser humilde, você tem que falar, cara, me fala aqui. Cara, você pode aprender tanto com sênior quanto com júnior. O cara que acabou de sair da faculdade pode olhar seu código e te fazer um questionamento que você não tinha pensado. Falar, por que você fez dessa forma aqui? Quando você tá explicando pro cara, você fala, puta que pariu. É verdade, podia fazer de outra forma. Então, cara, você tá em constante aprendizado. Não desmereça jamais quem tá chegando agora. E seja humilde para ouvir, para discutir, para repensar seu código. Código é algo que se você, igual o Cauê falou no último vídeo, é algo que a gente está sempre melhorando. Você sempre quer refatorar o código. Refatorar é melhorar seu código sempre. Então, se você começa numa linha de refatoração, cara, isso tende ao infinito. Você nunca vai terminar de refatorar esse código. Você sempre vai adquirir mais experiência e falar, putz, isso daqui eu posso fazer de tal forma. Você pode fazer de outro jeito. Então, cara, discutir tecnologia é super importante. Ouvir outras opiniões, super importante. Quando você fizer a implementação, ouvir a opinião do cara que vai usar o sistema que você implementou é melhor ainda, cara. Aí você vê que o cara tá usando de uma forma que você não tinha previsto. Você fala, putz, mano, então eu posso implementar de outra forma para facilitar a vida dele. E às vezes até é mais fácil daquilo que você estava pensando, né? Que você pensou numa parada de desenvolvimento tão complexo que, já
já vou abranger todos os pormenores e os Exato. macros e os micros. Aí o cara, não, cara, eu só quero isso aqui, eu só Exato. preciso disso. E era um negócio tão mais simples, e o seu código pode ser feito tão mais simples, né? Eu gosto muito de um pensamento, desculpa, Adriano, eu gosto muito de um pensamento que o complexo é inimigo do bom, né? Então, quanto mais complexo o seu código, significa que ele é bom, né? Então você tem que tomar cuidado com isso também. Porque meu código é super complexo, que ele é super de coisa. Não, mas é bom, ele resolve o problema de fato, Se né? tá muito complexo, alguma coisa já tem. Exato, eu sou dessa... Tem que ser simples, fácil de entender, fácil de qualquer pessoa bate o olho ali e lê, putz, entendi. Tem que ser simples. Falei, Adriano. O ponto que eu ia colocar, assim, até para quem está procurando o primeiro trabalho, né? Tem essas complexidades de time, mas eu acho que até para uma pessoa que está começando hoje, né? Talvez é até importante ela perguntar como que é a estrutura do projeto, né? Como que está organizado, se tem quantos desenvolvedores de back, dependendo, né, é claro, da área que a pessoa escolheu, mas quantas pessoas tem, como é que é a galera, porque, de fato, eu participo de muitos projetos onde, hoje, né, depois de muito tempo aí na área, mas onde eu tenho que tomar decisões porque o time às vezes é pequeno, porque às vezes eu pego algumas coisas que realmente eu não posso ter um time trabalhando nisso, eu tenho que atuar sozinho. Cara, é horrível, é horrível. Eu acho que, como vocês estão falando, né, você poder contar, principalmente, eu acho que, principalmente assim, se você quer ter êxito na sua carreira, né, se você quer começar direitinho, você começar com um time faz muito mais sentido do que como eu já fiz. Já entrei numa agência uma vez que eu tive que, acho que eu comentei no primeiro episódio, que eu era o único desenvolvedor, não fez sentido nenhum. Eu não aprendi nada, porque o que eu sabia, que eu tinha aprendido um pouquinho antes, eu trabalhei um tempo, acho que foi pouco tempo, mas eu percebi que depois eu fui para outra empresa e também não tinha time. E eu não aprendi nada, foi um ano jogado fora, cara. Eu acho que ter como compartilhar, conversar, participar de debates, você realmente discutir com outros desenvolvedores vai te agregar muito mais do que às vezes você aceitar uma oportunidade por mais interessante que seja, ou às vezes até que pague melhor, mas que vai te colocar em risco, porque é um risco. Se você não entrega um projeto, você é mandado embora, né? Tem muita empresa boa, mas também tem empresa ruim. Então acho que o que vocês estão falando faz todo sentido. Só para pegar o gancho aí de algo que você comentou sobre perguntar, né? Eu vi alguma vez que é algo que eu levo para a vida também. Você está sendo entrevistado para nova vaga de emprego, mas você também pode entrevistar aquela empresa para saber se ela é boa para você. Não é algo que tem que ser uma via de mão única, é mão dupla. Você questiona, demonstra interesse pela empresa, pergunta qual que é a cultura da empresa, se eles investem em conhecimento, investem na formação dos profissionais, qual que é o tamanho da equipe, igual o Adriano perguntou. Cara, acho que isso é fundamental, você vai ter base para tomar sua decisão. No meu primeiro emprego, não foi o que pagava mais que eu escolhi, para vocês terem uma ideia. O que pagava mais foi que eu fiquei mais inseguro, porque tinha, pelos questionamentos que eu fiz, então, quantas pessoas tem? Aí foram me falando mais do projeto, falar, vai ficar só você e talvez mais um. Aí eu comecei a ficar meio assim. Eu achava que aquilo não ia ser válido para mim. Então eu fui para a empresa que eu escolhi pagava tipo uns 40% a menos que essa, mas foi a que eu me senti à vontade. Falei, putz, é aqui que eu vou aprender, aqui que eu sinto que eu vou conhecer mais, evoluir, né, na minha carreira. E por incrível que pareça, eu tomei uma boa decisão nessa época. E aí eu tenho uma pergunta para vocês que estão aí em Portugal, né? Vocês saíram do país e como é que foi atuar, vocês já seniors, né? Já trabalhando na área de programação, como é que foi chegar num time novo aí, né? E vocês se adaptarem, se vocês puderem contar um pouquinho. Para vir para Portugal, não foi assim, foi um processo que foi mais uma curiosidade, né? Assim, trabalhei em várias empresas no Brasil e aí surgiu alguns amigos que trabalharam comigo no segundo emprego vieram para a Europa, né?
alguns estão na Alemanha, e outros têm amigos aqui em Portugal. E aí me surgiu essa curiosidade. Falei, putz, mano, trabalhei junto com esses caras, tal, que da hora. E eles me deram um puta apoio. Falaram, mano, por que você não tenta? Por que você não aplica? E me falaram mais ou menos, aí eu fui pesquisando. Comecei a pesquisar. E aí pesquisei empresas que contratavam, né, aqui em Portugal. Tive indicações também, fiz entrevista do Brasil, várias entrevistas. Não é necessário, se você está pensando que você precisa ir até Portugal para fazer entrevista, não precisa, você faz tudo via Skype. Então passei por algumas entrevistas, então é o mesmo processo que estando no Brasil. Você vai fazendo entrevistas em várias empresas e vai tendo esse feedback. A entrevista acaba por ser um treinamento, que você vai treinando mais a sua oratória, contando mais sobre a sua experiência, e isso vai te ajudando a melhorar, a se comunicar melhor, a contar mais sobre você, que é nada mais que um bate-papo, né? E onde você deu match ali, vai para cima. Então, o processo para vir para Portugal demorou acho que uns 6 meses mais ou menos, até entrevista e tudo mais, processo, e agilizar toda a documentação. Chegando aqui em Portugal, aí eu vim por uma consultoria, e essa consultoria eu fiquei aqui, e ela tem parceria com várias empresas, né? Aloca a gente em várias empresas diferentes. Então, eu comecei a fazer entrevistas nessas empresas que eram parceiras para poder ver se ia ou não para a vaga. E a mesma coisa que no Brasil. Eu questionava, se eu achasse que não era interessante para mim, eu também recusava aquela vaga. E aí até que chegou num ponto que teve uma empresa que eu me senti à vontade e fui. E foi a mesma coisa, a sorte que eu tinha. Aqui tem bastante brasileiro, então na primeira equipe foi com bastante brasileiro, tinha bastante português também, mas eu dei muita sorte nessa primeira equipe que eu entrei, que eram pessoas sensacionais, que ajudaram bastante. Tem processos bem parecidos com o do Brasil, formas de trabalho e tudo mais bem parecidos com o Brasil. E só que às vezes os termos técnicos utilizados aqui, no português aqui, é um pouquinho difícil de você entender. Então, às vezes até outra pessoa falando português de Portugal é difícil de você compreender. Então, as pessoas tinham paciência, explicava de novo, você perguntava, e o pessoal aqui foi bastante acolhedor, cara. Foi bem bacana, foi um projeto bem interessante. Eu acabei indo para outros projetos depois, mas esse primeiro projeto foi um dos mais importantes para mim. Legal. Cara, eu vou... Como é que foi? Vamos lá. Eu não só mudei... É um pouco diferente, né? Porque o Éder veio pra cá fazendo a mesma coisa que ele fazia no Brasil. E eu vim pra cá para um desafio novo na minha carreira. Foi uma opção que eu queria ir pra área de DevOps. Queria aprender um pouco mais sobre o que é o DevOps, né? Depois eu acho que a gente pode fazer um episódio só sobre mudanças dentro da área de programação para outras áreas. Isso daria um episódio só para discutir isso. Mas como eu vim para fazer uma coisa nova, né, como programador, vim para ser DevOps, que aqui o conceito de DevOps é totalmente diferente daquilo que a gente tem no Brasil, né, que aqui DevOps é uma área física dentro da empresa, com pessoas, né? No DevOps, no Brasil, a gente discute cultura, né, a cultura do desenvolvedor ser DevOps. Mas isso, como eu falei, é um outro episódio. Então eu acabei vindo, acho que um pouco daquilo que o Adriano comentou, eu acabei vindo para um grande banco, para trabalhar para um grande banco aqui em Portugal. E eu vim sozinho, não entrou nenhum brasileiro comigo nessa equipe. Eu fui basicamente o primeiro dessa consultoria que me contratou para me colocar no banco, o primeiro a ser colocado ali. Então tinha essa dificuldade, além da dificuldade técnica, né, da mudança de emprego, a dificuldade da comunicação também, porque por mais que seja português, a gente tem as nossas diferenças, né, um pouco mais distante algumas coisas, outras nem tanto, mas tem as nossas diferenças que a gente tem que se adaptar, e a diferença de cultura, de ambiente de trabalho, por ser um banco, creio eu, né? Tem as suas dificuldades, mas está querendo mudar, e é por isso que está trazendo pessoas novas, né? Então, isso está sendo muito bom para mim, pessoalmente falando, porque no começo é difícil, a gente
acha que não fez a escolha certa, que acha que a gente fala, eu não sei porque estou indo por esse lado. Muitas das coisas eu já chorei pro Éder, já falei, Éder, você fez, o que eu fiz? Eu preciso mudar, que não sei o quê. Hoje eu já estou há 10 meses trabalhando nessa empresa, aqui em Portugal. E, cara, tô bem, sabe? Tô me sentindo melhor, tenho aprendido constantemente novas coisas. É difícil, porque você tem que aprender coisas novas de fato. Então, a minha adaptação foi um pouquinho diferente do Éder, eu acho, por essas questões de não ter um outro brasileiro na equipe, que, né, entende a cabeça dos brasileiros. Eu sempre coloco mais ou menos para mim, e isso é um objetivo meu, 3 meses, 90 dias. Comecei um trabalho novo numa empresa nova, eu me dou 90 dias que eu falo assim, cara, eu posso não entender alguma coisa nesses 90 dias porque eu ainda não conheço a empresa, eu ainda não conheço os processos, não conheço as pessoas. Então eu me dou essa vamos dizer assim, essa liberdade para sofrer durante 90 dias. Passados esses 90 dias, eu sento, analiso, peço um feedback sempre do meu gestor ou de alguém que está em cima de mim, para saber no que eu posso melhorar, no que eu tenho de problemas, etc. E a gente vai ajustando a partir daí. Se eu tenho a falta de algum conhecimento, eu vou atrás, e assim por diante. Se depois desses 90 dias eu sinto que eu não me adaptei, que eu não tô bem, que eu começo a procurar outra coisa imediatamente. Já aconteceu de eu ficar numa empresa 6, 7 meses, exatamente por esse motivo. De eu não só ter me adaptado eu me adaptei ao trabalho, mas às vezes não me adaptei ao ambiente. Cara, vou procurar outra coisa, entendeu? Não vou ficar num ambiente que não me faz bem. Não me adaptei ao trabalho, totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado, não estou pronto para isso, não sei porque eles me contrataram. Cara, vou procurar outra coisa porque, sabe, não me faz bem. E eu acho que isso tem que estar na cabeça das pessoas, elas não se culparem por elas não se encaixarem ou dentro do espaço de trabalho, do ambiente, que pode ser diferente, um ambiente de tecnologia, porque tem muita gente maluca mesmo, e você vai encontrar muita gente maluca, vide nós, né? Você vai ter coisas difíceis que você vai ter que aprender, são momentos que são difíceis mesmo. Todo aprendizado novo, todo conhecimento novo adquirido é parir um filho, é difícil mesmo. Eu falando como homem, parir filho, não faço a mínima ideia do que eu estou falando, mas é difícil mesmo, dói, é um desafio e às vezes você demora bastante tempo para você se adaptar. Então, para mim foi uma experiência diferente no começo. Agora eu estou colhendo um pouco mais esses frutos, melhorando, mas eu acho que é muito engraçado essa sensação de como se eu tivesse começado minha carreira de novo. É como se eu tivesse de novo no meu primeiro emprego. É como se eu tivesse onde ainda as pessoas não confiam naquilo que eu estou falando, né? Talvez o conhecimento daquele cara que está chegando agora é um conhecimento ainda júnior, né? Não vamos ouvir. Então tem muito dessas coisas no primeiro emprego. E mesmo você tendo conhecimento, você tendo acabado de chegar, as pessoas vão duvidar daquilo que você está falando, vão te colocar na parede, vão te pressionar. Então você vai conquistando seu espaço aos pouquinhos, né? Mostrando que você tem capacidade, mostrando conhecimento, disposto a assumir e reconhecer que você não sabe. É muito importante isso. Eu tô batendo nessa tecla muito aqui, o Éder também, o Adriano também. Cara, reconhecer que você não sabe é a humildade para você poder continuar aprendendo. Sim. Então, é muito importante você reconhecer que não sabe e falar, e expor. Cara, não sei, me ensina. Você entendeu? Sim, então, tem que fazer isso constantemente, é importante. Ter humildade. No meu primeiro emprego, eu trabalhei no segundo. No segundo emprego, eu entrou um cara novo, né, na época. Por isso que eu acho que esse lance de teste em si quer dizer porcaria nenhuma. Só quer dizer que você é bom em fazer teste. Não quer dizer que você é bom em trabalhar em equipe, não quer dizer que você é bom em aprender coisas novas, não quer dizer nada, cara. Teste não prova nada. É só uma régua que usam ali é uma peneira que você vai usar para filtrar pessoas boas naquele teste, que não quer dizer nada. Tanto é que no meu segundo emprego entrou um cara que ele foi super bem no teste, passou tudo mais, falava bem, tinha uma boa oratória, o cara top, falava, mano, esse cara é bom, beleza.
primeiro dia de emprego. Sentou do lado de um colega para aprender como funcionava, como que era a estrutura da empresa, como que era a estrutura do código, como que era a arquitetura. E, cara, assim, a gente tem 2 orelhas para escutar, uma boca para falar. Então, você tem que escutar mais do que você fala. E aí, cara, ao invés de entender, eu acho que isso é o erro primordial de toda pessoa, principalmente muitas vezes de pessoa que acabou de sair da faculdade, tá com aquele tesão, né? Aquele poder, fala, cara, eu sou foda demais, terminar a faculdade, sou foda. Cara, isso quer dizer... Nossa, vou aplicar o meu conhecimento agora no horizontal, na vertical, em tudo. Ixi, sei de tudo agora. Não, cara, você não sabe nada. E aí, aí você tem que chegar no lugar, cara, esse primeiro dia de emprego. Ouve, aprenda, fala. Quando você sentir que você aprendeu, que você conseguiu pelo menos desenvolver a sua primeira feature, sua primeira entrega, aí você começa a sugerir coisas, mas saiba falar. O cara, antes de sequer de escutar, de aprender como funcionar, começou a adaptar e criticar o que estava sendo feito. Já encontrei pessoas assim, tanto em nível júnior quanto em sênior. E o cara é júnior, nada contra, mas a postura dele foi escrota. Então ele começou a criticar, falando, não, mas por que vocês fazem assim? E eu, colega, toda a paciência, explicando, não, por causa disso, sabe? E não sei o que e tal. E a gente... E no fim das contas, cara, o cara não conseguiu ficar passando nem da experiência, porque era um puta de um cara chato, que não agregava. A gente fazia as reuniões para definir isso e tudo mais, e na época, cara, também era júnior e tudo mais, era meu segundo emprego ainda. E aí o que a gente fazia? Algo que era bastante encorajado na equipe, era quando você tinha uma sugestão, você fazia uma POC. Faz uma POC para apresentar. E esse cara, era um dos únicos que não queria fazer. Ele, não, estou aqui para... Que é POC? Desculpa, galera. POC é prova de conceito. Proof of Concept. É uma implementação que você faz para provar a sua teoria, o seu ponto. Você fala, eu acho que a gente deve usar... novidades do Java 5 nessa aplicação. Exatamente, basicamente. Aí você faz uma implementação usando essa tecnologia que você sugeriu para provar que funciona, que dá certo. Quero construir uma casa, só que eu não vou usar cimento, eu vou usar só barro. Você faz uma pequena casa, uma parede sequer, um esboço usando barro. Galera, deu certo. Acho que a gente pode aplicar esse conceito em algo maior. E essa pessoa era uma das únicas que não queria fazer POC. Ele, eu tô aqui para dar a solução, como se a gente tivesse contratado um líder. O cara chegou na posição de júnior, ele estava com uma postura dessa. E não ficou muito tempo, porque começou a se indispor com a equipe, não era colaborativo. Aí era um cara muito bom para falar, mas na hora que colocava ele para codificar, cara, não importa se você não tem um bom desempenho no começo codificando. Mas o problema era que ele falava muito e fazia pouco. Então isso começou a criar um ranço dentro da equipe com a pessoa dele. Lógico, ele teve feedbacks. Fala, cara, não siga por esse caminho. A gente cobrava, falava, mas era uma pessoa que não queria ouvir. Era muito arrogante, acho que esse é o ponto, arrogante. E ele chegou com um ar de superioridade, mesmo num cargo júnior, e não teve um bom desempenho porque não ouviu, não conseguiu aprender, não conseguiu evoluir. Então, não seja esse tipo de pessoa, por favor. Seja humilde. Não seja. Seja humilde. Aprenda, eu acho que a gente falou bastante de primeiro emprego. Eu acho que dá para ter uma ideia. E acho que é importante também pensar um pouco dentro do seu próprio trabalho. Vamos supor, né? Eu acho que a gente leu um exemplo, né? E que acho que é bem interessante trazer, cara. Por exemplo, se você trabalha numa concessionária de carro, você é vendedor de carro, que seja, e você quer ir para a área de programação, cara, o quão importante é o seu conhecimento em vender carro para aquela concessionária. E se você está disposto a mudar de emprego, você está disposto a trocar de área e deixar de ser vendedor, tem estudado tecnologia, cara, uma concessionária de emprego, por mais pelo objetivo que ela tem de vender carro, ela tem que ter tecnologia, ela tem que ter área de TI dentro dela, de alguma forma, né? Ela tem que ter uma rede de computador, ela tem que ter um site que
possibilite imprimir as notas fiscais, vender. Então, cara, eu acho que tecnologia, programação estão em todos os níveis, em todos os lugares. Se você está com medo de arriscar para sair da empresa que você está há tanto tempo e ir para uma outra empresa para começar do zero, por que você não olha para dentro da empresa que você está? Conversa com a galera de tecnologia, do setor de programação, de TI, troca uma ideia com os caras, sai para almoçar, vai ver qual é que é e, cara, sempre vai ter uma oportunidade ali para áreas de tecnologia dentro da empresa, são sempre carentes de profissionais, sempre, absolutamente. Então, cara, troca uma ideia, conversa, olha, tenho estudado tal tecnologia, o que vocês acham, o que vocês usam aqui dentro, só vai especulando e vai fazendo o seu laboratório, como a Adriana falou em casa. E, cara, uma hora essa oportunidade vai aparecer para você e você fala, lembra daquele cara, aquele vendedor, ele estava estudando tal coisa, tem uma vaga aqui de júnior, por que a gente não oferece para ele primeiro? As empresas têm olhado para dentro, então aproveita isso, né? Joga isso a seu favor. Cara, você já vai ter que conhecer a empresa, você sabe como a empresa trabalha, é melhor para a empresa contratar alguém que já está dentro, né? Tem toda uma burocracia que ela não precisa mais passar. Você já conhece o negócio da empresa, o que é melhor para a empresa ainda. Então eu acho que só tem benefício, é difícil, mas olhe para dentro, olhe para a empresa que você está. A não ser que seja uma empresa que você não goste de verdade, está ali trabalhando, já cansou, está de saco cheio mesmo, aí vai procurar um primeiro emprego aí fora e tal. Mas eu acho que primeiro olha para dentro da empresa que você está. O que vocês acham disso? Eu fiz isso no meu primeiro emprego. Eu tentei continuar na empresa que eu estava, que era empresa. Eu já estava lá um bom tempo, dando suporte, helpdesk, essas coisas, implantando sistema. E eu quis continuar na empresa. Eu quis mudar para a área de desenvolvimento, que tinha lá na empresa, só que não me deram essa oportunidade. Eles disseram, a gente precisa de você nessa área aqui. Fala, mano, mas não é a empresa que determina o que você quer, não é a empresa que você determina o seu futuro, cara. Se respeite, coloque metas, onde você quer chegar. Eu peguei e falei, cara, obrigado pelo reconhecimento, mas não é o que eu quero. Se vocês não têm um espaço aqui para eu poder seguir na área de desenvolvimento, eu vou procurar meu rumo. Comecei a procurar emprego em outras empresas, mas eu tentei. A primeira coisa que eu fiz, como eu gostava da empresa, conhecia o pessoal, tudo mais, eu quis entrar na área de desenvolvimento de software dentro da própria empresa e não me deram essa oportunidade. Então, sendo isso, eu procurei meu rumo. E outra coisa que eu acho importante é estabelecer um limite, cara. Você tem que ter um termômetro ali por quanto tempo você vai ficar naquela empresa. Acho que isso varia de empresa para empresa. Por exemplo, um dos termômetros que eu uso, aliás, eu tenho três pilares que eu me baseio. Primeiro, se eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo coisa nova? Eu estou evoluindo? Eu estou saindo do lugar? Eu estou mexendo na mesma coisa ano após ano, fazendo a mesma coisa, não estou aprendendo nada de novo? Você tem que ter muita atenção com isso, porque conheci pessoas que ficaram mais de 10 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa, basicamente, dando manutenção no mesmo sistema, não evoluíram. Depois, se você por um acaso é demitido, tem um corte, a empresa fala, qualquer coisa que aconteça, cara, para você arrumar emprego em outra empresa vai ser muito, muito mais difícil, cara. Então, eu já vi esses casos acontecendo, assim, cara, é bem triste. É triste, cara, é triste porque é tanto uma falha da empresa que eu vejo como todo, que não investe em tecnologia, não investe na evolução dos seus funcionários, quanto uma falha sua, porque você tem que se cobrar, é a sua vida que tá ali em jogo, cara. Então não se acomode. Você é um cara que, você escolheu trabalhar com tecnologia, você vai aprender coisa nova todo dia, não se acomode. E esse é um dos pilares, estar aprendendo. Outro pilar que eu acho importante é a equipe, como eu já disse antes, que entra nessa parte do aprender, né, do aprendizado. São pessoas que você vê que vão te ajudar e você vai ajudar, não é só ser ajudado, você vai sentir importante ajudando essas pessoas também, dividindo conhecimento. Então isso é super importante. Ter uma equipe o seu... É igual um time de futebol, cara. Tem que não adianta você pegar os 11 melhores jogadores de futebol do mundo e colocar para jogar junto. Não vai dar certo sem eles treinarem, sem eles se conhecerem, sem eles saber
como cada um ter um mínimo de entrosamento ali. Não vai dar certo. Então, esse é o segundo ponto que eu me baseio. Estar numa equipe legal, bacana, onde todo mundo se ajuda. E o terceiro ponto, cara, é reconhecimento. O que é reconhecimento? Não é só elogio, é dinheiro, cara, na boa. Você tem contas para pagar. Então, se a empresa não está te reconhecendo, não está, ou investir, que seja financeiramente, seja, sei lá, te promovendo, seja investindo no seu aprendizado, cara, não é um lugar que vale a pena. Então, eu me baseio sempre nesses 3 pilares para poder decidir se eu troco ou não de emprego. Se um desses começa a ficar muito abaixo, aí eu já sei que é hora de eu procurar um outro lugar. Basicamente isso. E para você, Adriano? Cara, eu acho que o Eder falou tudo já, mas ele puxou um assunto que eu acho que para quem ou tá migrando de área, né, ou acabou de sair de um curso, ou de uma universidade, um curso de tecnologia, é um ponto bem importante. Eu penei muito porque geralmente as pessoas têm muita dica na internet em como, por exemplo, que você... até sites mesmo, quanto que ganha um cara de TI, né? E é bem importante porque eu também já me desmotivei. Eu sei que tem a parte do conhecimento, tipo, cara, se eu entrar nessa empresa aqui, e eu já fiz isso, né? Tipo, eu vou entrar como funcionário, CLT, não importa o valor, mas eu quero trabalhar. Só que assim, se você não tem um planejamento, na época eu já morava de aluguel, já tinha conta, já tinha um monte de coisa, e eu não tinha a mínima ideia de finanças. Então eu acho que assim, primeira coisa, eu acho que a pessoa precisa entender, cara, eu vou migrar de área, eu vou mudar. Hoje eu trabalho com ofício A e vou começar a programar, por exemplo. Eu acho que entender, porque a gente está num momento, tanto no país quanto das empresas, que não tem só o regime de contratação CLT, né? A gente veio numa mudança de leis, que foi entrando muito nessa questão de meios de contratação mais híbridos, né, onde a gente tem contratação pessoa jurídica, onde você abre uma empresa. A maioria das empresas de tecnologia não aceitam o MEI, por exemplo, principalmente por conta do valor, né? E isso implica em encargos, né? E muitas pessoas acabam se enrolando ali, às vezes ganha pouco, e aí tem o custo de manter a empresa, às vezes a pessoa não tem um cuidado com a saúde financeira dessa empresa que ele abriu. E também existem outras modalidades, como por exemplo o cooperativismo, né? Que aí é outra legislação e tem outras coisas que eu particularmente falo para as pessoas tomarem cuidado. Mas eu acho que essa questão que o Eder colocou, né? Tipo, saber escolher, especificar, né? Às vezes você vai entrar numa empresa que, por exemplo, você pensa como, cara, se eu entrar aí, eu vou ter uma qualidade profissional melhor, né? Eu vou ter mais oportunidades. Eu vou ganhar um pouquinho menos que eu trabalhando nessa outra. Faz sentido para tua família, porque não importa se você está andando de BMW, a BMW dos empregos, e não ter dinheiro para pôr gasolina, né? Então, eu acho que tem que ter um meio do caminho. Eu já abri mão de trabalhar em grandes empresas porque não dava match com, como é que eu falo? Com os princípios. Seus objetivos. Meus objetivos de vida. Os objetivos de vida, isso. Basicamente. Então, assim, Exato. cara, eu não quero trabalhar, por exemplo, mais de paletó. Eu também não quero trabalhar mais todos os dias fisicamente na empresa. Eu acho que ter ali... Eu sou totalmente a favor do home office, mas eu também entendo que o contato com pessoas... Então, eu saber escolher a vaga e eu montar um checklist mesmo, saca? Escrever ali, ó. A empresa precisa ter um time, a empresa... Eu vou procurar em alguns sites se tem boas recomendações... Eu vou perguntar se essa empresa ela é boa pagadora do salário dos funcionários, porque a gente pega muita empresa também que você olha o site, cara, você acha que é SpaceX, saca? Só vou trabalhar no Google, cara. E aí você vai ver, o cara só tem um site bonito
e aí você entra e não recebe salário, já aconteceu isso acho que com todos aqui. Então acho que é bem importante também ver essa parte, né? Tomar cuidado com as empresas que estão surgindo aí, contratando mão de obra, às vezes um preço, oferecendo para quem está começando um preço baixo de salário, e colocando como benefícios coisas como trabalhar de bermuda e chinelo, trabalhar de casa, tem mesa de ping-pong no trabalho, tá? Tem puff, tem sala de descompressão com videogame. Cara, isso é ótimo, isso é legal, é bacana, mas ela não põe comida dentro da sua casa, dentro da sua boca, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse monte desses benefícios, dessas empresas, né? Geração nova, geração Y aí surgindo. Cara, muito cuidado com essas empresas que te oferecem esse tipo de pacotão e um salário lá embaixo, porque você vai colher os benefícios, né? Seja lá quais forem relacionados a isso, sendo que o money mesmo, ele não tá dentro da média das outras empresas. Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é uma roubada que você está entrando e você não sabe. Muitas vezes a empresa tem tudo isso e você não pode usar. Sim, exatamente. Você vai descobrir que você não consegue usar essas coisas uma vez lá dentro. Já me aconteceu isso por diversas vezes. A empresa fala, não, aqui a gente vai construir um pier e aqui a gente vai colocar um puff. E aí, beleza, cara, nunca vi ninguém sentado no puff porque não dá tempo, nunca vi ninguém sentado no pier tomando cerveja porque não dá tempo, nunca vi ninguém jogando tênis de mesa porque não dá tempo, sabe? Nunca vi ninguém jogando videogame empoeirado porque nunca ninguém ligou porque, tipo, não tem tempo, né? Ou se alguém vê você ali, vão falar mal de você. Olha lá, o Cauê, que era pra estar trabalhando, tá jogando videogame. Olha lá. Então, tem que tomar muito cuidado com essas empresas, cara. Essas empresas são lindas, elas são maravilhosas, elas têm uma cultura, né? Aquela cultura startup que a galera gosta de vender assim, mas tem que tomar cuidado porque isso não faz me rir. Sim. Tem um site bacana que é o Love Mondays, né? Que ele avalia as empresas da perspectiva do funcionário, né? Eles avaliam se é uma empresa que paga bem, se é uma empresa boa de se trabalhar. Lógico, vai ter muita mentira ali também, só que você consegue ter uma média ali para saber se vale a pena ou não entrar naquela empresa. Lógico, se você conhece alguém já de lá de dentro, é legal, porque você consegue dar uma sondada, saber como é que é, mas isso é importante você avaliar. E, cara, processo para procurar emprego. Vocês, como que vocês fazem isso? Cara, vou ser bem sincero, nos últimos tempos eu tenho dedicado bastante a manter o meu perfil do LinkedIn atualizado, cara. O que tem bastado, assim. Muita gente entra em contato, principalmente estando aqui na Europa, com permissão de trabalho, cara, é meio bizarro, assim. Aqui tem muita consultoria, só que você tem que estar aqui para você ter essa visibilidade dentro do LinkedIn. E é surreal, assim, muita gente procurando. O LinkedIn aqui é surreal mesmo. A galera assedia todo santo dia. É diferente do Brasil. 3 mensagens por dia. No Brasil eu não sentia que o LinkedIn era tão usado quanto aqui. O LinkedIn tá mais, eu acho que no Brasil, aí o Adriano vai poder falar um pouco, já tem um tempinho que eu tô por fora, mas na época que eu tava lá, o LinkedIn era uma base, eles tinham como base, mas eles viam muitas outras coisas, é muito diluído em muitos sites de headhunting que existem no Brasil também. Para mim, o melhor lugar para procurar vaga no Brasil é o AP Info. É aquele site que é do mesmo jeito há décadas e, cara, melhor lugar. Mas, Éder, essa questão do LinkedIn, cara, eu também tinha essa visão, assim, cara, que estava mais indo aqui no Brasil para uma rede social do que para um site de relacionamento B2B ali, ou pessoas procurando empresas. Eu uso ele bastante, né, por conta dos projetos, então, como o Cauê falou, cara, e aí eu vi a mudança, aí é o que eu vou enfatizar o que o Cauê falou. Se você é negligente com o teu LinkedIn, você não vai conseguir nada como qualquer coisa na vida. Sim. Cara, bastou eu atualizar,
eu colocar as experiências, colocar os projetos que eu venho fazendo, mesmo que não sejam projetos oficiais, que sejam laboratórios, postagem de Flutter. Eu comecei a fazer isso, cara, igual no Instagram, saca? Você começa a mostrar o que você tá fazendo, radiar mesmo. Ó, tô fazendo isso aqui, tô mexendo com integração com a API do Google, tô subindo aqui um ambiente com ECS na AWS, e aí o que começou a acontecer? Cara, eu basicamente não tenho procurado mais nada, então assim, chega desde indicação para fazer projeto, como alocação. Por exemplo, eu consegui me realocar agora numa oportunidade 100% remota, né? Mesmo depois da pandemia, tem também essa questão aí, mas eu fui chamado pelo LinkedIn, cara. Tipo, cara, eu vi o teu perfil, eu vi o que tu tá fazendo, eu acho que se encaixa muito bem. Você tem 5 minutos para eu te ligar? Eu falei, opa, vamos conversar aí, né? Então. Eu sou uma pessoa que, mesmo empregado, trabalhando, eu sempre fiz entrevista. Porque uma coisa que meu pai sempre me ensinou, sempre falou, o melhor momento de procurar emprego é empregado, né? Então eu sempre fiz entrevista. Teve aquele momento que eu citei para vocês que eu estava numa empresa que eu não gostava, eu não queria estar ali. Então eu precisei acelerar a forma de achar oportunidades para sair dali. E eu não tinha assinado aquele LinkedIn Premium ainda. Então eu tinha um mês grátis. E é o que bastou para mim. Um mês grátis do LinkedIn Premium, eu encontrei o que eu precisava para sair dali, de onde eu estava. Foi bizarro, Cato, cara. Né? Cato acho que hoje nem existe mais, né? Não sei como é que tá a Cato hoje, cara. Mas assim, o LinkedIn é surpreendentemente para mim, assim, super. Tem funcionado desde 2018 muito bem, assim, para ser bem sincero. Acho que hoje em dia o LinkedIn é válido, mas para mim continua sendo, acho que o melhor lugar, assim, o API Info, para mim em primeiro lugar. Assim, eu fico meio dividido entre LinkedIn e API Info. No Brasil já mostra o poder do LinkedIn, na verdade, né? Exato. Isso, acho que o API Info foi líder aí em muitos anos, né? Nossa, décadas, se bobear. Eu acho que até hoje você conseguir. Eu recebo, estando aqui, eu volto e meia recebo e-mail da API Info. Tem uma vaga aqui para você, tal, do Fernando. Mas, cara. Tem muita coisa ruim na API Info também, tem que tomar cuidado. Não, tem. Mas lá você vira. Eu ficava scrollando páginas e páginas e páginas e mandando currículo. Era bastante LinkedIn interessante. Não excluindo o LinkedIn. LinkedIn também tem muita gente picareta lá dentro também. Tem. Você tem que tomar cuidado, com certeza. Sim. Mas LinkedIn tá ali, né? Tá exposto para as pessoas, para ter a quantidade de conexões que a pessoa tem, né? Com quem que ela tá conectada. E isso vai te dando uma ideia mais ou menos daquilo que ela tem como base. Eu me baseava nisso. Era, primeiro lugar que eu começava a buscar era a API Info. Segundo lugar, eu pegava pelo LinkedIn bastante vagas. E o terceiro que eu deixava por último era ir no próprio site das empresas que eu queria trabalhar e me candidatar. E lógico, e um outro que é super importante são as indicações dos amigos, né? Parceria. E aí entra a parte mais network. importante, eu acho, que é o networking, né, cara? Por mais que você tenha ali o seu perfil no LinkedIn bem atualizado, tudo certinho, um monte de proposta recebendo, a certeza mesmo, dentro do mundo de tecnologia, é o poderoso quem indica. Não significa que isso vá contar para você ser contratado, mas, cara, é uma parada bem importante. Eu já tive a oportunidade de colocar gente na empresa que eu trabalhava, o Éder acabou me trazendo para cá. Então a rede que você tá, ela conta bastante. Então por isso que eu dei aquela dica de, cara, vai trocar uma ideia com a galera de tecnologia, vai conversar, vai fazer essa rede existir dentro da sua vida, que você vai receber indicação, você vai ter gente ali, vai ter amizades, e você vai conseguir achar alguma coisa através dessa rede que às vezes é uma rede mais importante do que o próprio LinkedIn, na verdade. O Adriano citou a questão aí desses projetos aí de postar no LinkedIn. Eu acho super válido, mas, cara, infelizmente, eu não tenho tempo para... Não sei eu também não faço. Não tenho tempo e não tenho também essa... Como é que se diz? Essa rotina. É algo que eu não faço. Talvez eu devesse fazer,
Mas a questão é, aqui você não precisa nada disso. Só de você ter o seu LinkedIn atualizado com as suas últimas experiências, chove. Essa é a diferença do Brasil. No Brasil você precisou fazer, tipo, ser praticamente postar coisa todo dia e tudo mais. Aqui não, cara. Só de você ter um LinkedIn, você precisa ter um LinkedIn e dizer lá, sou programador. Toda semana eu entro para dar as notificações, porque acumulou muita notificação e durante a semana eu não tenho paciência para ver. Acho que essa é a única diferença daqui e do Brasil. Tem 18 notificações não vistas de pessoas querendo falar comigo. Mas não tem mais muito isso não, viu, Éder? Já tá diferente, cara. Eu digo assim, depende muito também do que você tá procurando, né? Vamos lá. Quando você quer entrar em projetos de grande valia, cara, hoje no mercado, aí eu tô falando assim, por exemplo, eu tô atuando agora numa empresa que eu considero uma empresa internacional, né? No nicho da parte aérea, do setor aéreo, né, do país. E, cara, como o Corey falou, tem várias vaguinhas, depende do que você quer. Por exemplo, eu tenho uma empresa, quero buscar projeto. Tem que postar todo dia, toda semana. Agora, como programador Java, chega a encher o saco, porque, como eu falei, se eu colocar lá, sair da empresa XPTO, cara, no mesmo dia é um monte de pop-up. E aí é que talvez assim, talvez na Europa, é que a gente tem um déficit de desenvolvedor, de programador muito alto no planeta hoje, né? Exato, e isso eu acho que é a melhor dica desse programa, cara. Tem vaga. Tem vaga pra tem caramba. Espaço, tem vaga pra todo mundo, cara. Tem muito lugar precisando de gente. E não tem mão de obra, é a verdade, essa é a verdade. Não tem mão de obra. Então é por isso que, cara, se você estiver disposto, querer aprender, cara, você vai conseguir, entendeu? É assim, você vai conseguir. Eu não vou te dar 100%, porque nada é 100%, né? Mas, cara, 99,9% de chance que você vai conseguir uma vaga. Segue. Exatamente porque complementando o que o Adriano falou, cara, é isso. É muita gente procurando, muita gente precisando e não tem, né? Sim. Então, por isso que os nossos LinkedIns não significa que nós somos os caras mais picas da galáxia e que a gente é os melhores desenvolvedores do planeta, cara. Não, porque se chega a vaga pra gente que são uns meia boca mais ou menos, você entendeu? Chega pra todo mundo, cara. Então, pra todo mundo que quer trabalhar, quer ir pra essa área, cara, tem espaço, tem como aprender, cara. Nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde pra aprender. Nada, absolutamente nada. Cara, já tô com 45 anos de vida, 50 anos de vida, não sei o que eu faço, tô na iminência aí de perder meu emprego. Cara, vai aprender a programar, vai aprender a escrever código, cara, que tem vaga pra tudo quanto é idade, entendeu? Queria fazer uma pergunta pra vocês, não sei se a gente já podia fechar aqui nisso, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês. Lógico, o ideal seria a gente estar na nossa própria empresa e tudo mais, montar nosso próprio negócio, isso também é uma área, é uma realidade para quem é desenvolvedor, algo que você tem ali nas suas mãos uma ferramenta que você pode, sei lá, desenvolver um aplicativo. Não é fácil, obviamente que não é fácil, senão tá todo mundo rico, mas você tem essa opção também de tocar um projeto seu paralelamente. Mas tirando tudo isso, se tivesse que escolher uma empresa hoje para trabalhar, qual seria a empresa dos sonhos para vocês? Caraca. Não. Já eliminei essa possibilidade. Não pode ser a empresa que você está trabalhando atualmente, tá bom. Cara, eu já tive essa fase. Eu vou fazer a resposta mais longa dessa pergunta. Eu já tive essa fase, né, de querer trabalhar em empresas que são referências de tecnologia, são tech companies, né, que eles chamam. Empresas de tecnologia como base, como princípio. Eu já tive muito essa vontade, fiz entrevista no Google, fui até não sei em que fase e tal, mas cara, eu não olho mais para a empresa, eu não olho mais para a marca, eu não olho mais para isso, eu olho para o ambiente, olho para as pessoas. Eu acho que isso mudou um pouquinho para mim. Não importa muito para onde eu vá, importa mais com quem que eu vou trabalhar. Então, eu já tive essa fase de verdade. Cara, quando eu assisti aquela rede social, o filme, né, do Mark Zuckerberg, eu falei, cara, quero trabalhar no Facebook. Lá é pura tecnologia, os caras fazem hackathon todo dia, coisa maravilhosa. Já fui fazer um Blue Hack, já organizei um Blue Hack na IBM, num evento que tinha da IBM no Brasil.
nossa, agora eu quero trabalhar na IBM, porque a IBM está se renovando e tal. E passei por essa fase e meu objetivo hoje em dia é outro, assim, né? É ter um ambiente legal para trabalhar, é ter uma galera legal para trocar uma experiência e uma empresa que pague o meu salário daquilo que eu quero que ela pague, para eu poder continuar vivendo. Eu não sei se me falta ambição, talvez me falte ambição, mas é uma coisa que eu estou bem satisfeito, assim, não tenho, já passei por essa fase já. E você, Adriano? Eita, vamos lá. Cara, eu, sim, não sei se... Bate bola rápido, né? Eu já tive muita vontade de trabalhar no Nubank, cara. Acho que o último ABC Dev que eu fui, né? Teve uma palestra de uma desenvolvedora do Nubank, aí que eu fui pesquisar um pouco melhor ali, acompanhei algumas notícias que tem no feeds do Google e me interessou muito ir pra lá, assim, de verdade. Mas também eu tô numa etapa de vida, cara, que eu prefiro seguir um pouquinho até os conceitos assim do budismo, saca? Ter mais equilíbrio, assim, de eu estar num lugar que me pague o suficiente para que eu tenha uma vida, né, equivalente aos meus objetivos, confortável, que eu possa realmente desfrutar de algumas coisas, mas ao mesmo tempo, se eu estiver num lugar que eu tenho abertura para eu ser quem eu sou, cara, de verdade, assim, cara, eu quero que você seja o Adriano, o melhor Adriano que você possa ser. Isso pra mim é excepcional. Eu não quero que você passe nesse gabarito, Adriano. Eu quero que você faça o seu melhor. Então, me sentir bem onde eu estou hoje. E sendo valorizado a um nível assim. O que é valorização pra mim? E o que me faz falar assim, cara, essa empresa, eu entraria nela. Seria assim, ter essa abertura e saber assim, que eu posso fazer um bom trabalho, né? E que eu não vou ser bloqueado, porque eu já me senti bem confuso com isso em algumas empresas, de tipo, você tentar evoluir, como você falou, Éder, tipo, às vezes dentro de programação, cara, eu queria ir para aquela squad ali, porque tem tecnologias ali que eu estou estudando, não, você não pode, você tem que ficar aqui, cara. Então, para mim, hoje eu iria para o Nubank, se eu recebesse uma proposta, Adriano, tem que trabalhar com a gente, eu iria, mas olhando a casca, né, eu não sei como dentro, mas eu vejo que tem um potencial bem legal. E você? Fala aí. Eu fiz essa pergunta basicamente porque eu, lógico, concordo com ambas as visões de vocês. Acho que o melhor lugar é o lugar onde a gente é valorizado e se sente bem, obviamente, isso sem sombra de dúvidas, mas não sei se já bateu em vocês aquela sensação, putz, mano, o que eu tô fazendo? Eu sou um desenvolvedor de software, o que isso está agregando? O que isso está trazendo de bom para a humanidade, para as pessoas, tal? E assim, você vê algumas empresas investindo em pesquisa, investindo em coisas que para melhorar, em tecnologia cada vez mais para melhorar a vida das pessoas. E assim, uma das empresas, isso é clichê, obviamente, que eu teria muita vontade de trabalhar, seria o Google, seria lá no Google, Facebook também, eles têm vários projetos, mas o Google eu vejo que investe muito em tecnologia, explora, e são coisas que assim, a tecnologia é algo que possibilita melhoria de vida para as pessoas, obviamente. A gente ainda tem tem muitas pessoas que não têm acesso a essas tecnologias. Então, aí você entra naquele contraponto. Vou trabalhar uma empresa que desenvolve tecnologia, mas em contrapartida eu queria muito poder ajudar a disseminar também essa tecnologia, a chegar em pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, se eu tivesse escolher uma empresa, se tivesse a opção, lógico, uma empresa que com certeza muito clichê, seria o Google. É basicamente isso. Legal. Eu gosto bastante da visão que o Éder tem assim, com as coisas, eu compartilho um pouco disso também. E é bem interessante hoje, por exemplo, ver o Elon Musk, né, com a Starlink, querendo disponibilizar a internet onde as pessoas não têm, às vezes, nem energia, né? São lugares bem remotos. Então, permitir também essas pessoas, cara, se conectarem às outras. E inclusive, assim, tem pessoas que não veem parente há 25, 40 anos. Talvez esse link de internet que vai chegar nesses lugares na África, né? Nossa, cara, eu acho que segue muito essa linha. Só queria dar esse pitaco. Acho bem legal. Mas é legal, bacana. Eu acho que tem muito projeto legal por aí. Eu adoraria poder
participar e trabalhar. Mas eu acho que tem que se desprender um pouco da pessoa e mais ir para o coletivo. É uma outra discussão isso, mas eu acho que tem muito projeto legal que eu gostaria de participar. E tem muito projeto que eu às vezes dou minha contribuição no GitHub, que são projetos open source, que eu tento ajudar da forma que eu conseguir ali. Porque tem muitas ferramentas que eu utilizo de open source, e assim eu vou me sentindo um pouco dessa contribuição que eu posso dando também. E isso eu acho que é uma coisa legal da programação. Você quer contribuir para algo grande, para uma coisa grande, tem um projeto que é open source, vai lá no GitHub, baixa o código e dá o seu espetáculo. que é às vezes o que eu acabo fazendo. E é isso, temos um terceiro programa, muito bom papo, boa conversa, rendeu bastante coisa. Vamos para as dicas? Vocês já pensaram nas dicas antes hoje? Ninguém pensou em nada, de novo. Tem que falar aí. Dicas do Cauê. Vou dar uma dica temática. A gente falou do Lovely Mondays, né? Para quem está querendo ver aí os ranqueamentos das empresas e os depoimentos das pessoas que trabalham ou trabalharam nessa empresa. Para quem quer ver um pouco do aspecto mais global, não sei se o Lovely Mondays é global, mas aqui sim, mas um aspecto mais global, e eu acho que voltada para a área de tecnologia e que tem bastante informação, é o Glassdoor também, que é Vidroport, Glassdoor, que tem muita informação legal lá. Eu, inclusive, antes de vir para cá, eu fui procurar a informação da empresa que eu estou hoje lá, para saber que as pessoas que é a mesma mecânica do Lovely Mondays, e eu acho até um pouco mais intuitivo, um pouquinho melhor, e tem muita informação bacana, gratuita, não precisa pagar. O Lovely Mondays também tem a forma paga, né? O Glassdoor também tem, mas o gratuito do Glassdoor eu acho que dá mais informações que o do Lovely Mondays, e eles fazem muitos artigos, eles publicam muitos artigos referentes a jobs, a trabalhos, a como conquistar o seu primeiro trabalho na área de tecnologia. Você pode pesquisar que tem lá. Então tem muito artigo bacana no Glassdoor, que é uma cooperação que ele tem com essa parte de ciência, de recursos humanos, é muito legal, vale a pena dar uma procurada lá no Glassdoor. E essa é a dica dessa semana aí, cultural, temática, que eu tenho para dar. Bom, eu tenho uma dica mas é um seriado, é meio antiguinho já, não tão antigo, vai. Se chama IT Crowd, é de comédia. O cara já vi. Ele conta o dia a dia de uma galera de suporte, galera de TI. Lógico, tem muita coisa ali que são clichês do nosso dia a dia, né? Lógico, eles dão uma exagerada em muitos pontos, obviamente. Mas, cara, a essência é aquilo ali. Pra galera mais de suporte, assim, tal, é aquilo ali. Não, pelo amor de Deus, não tomem como base esse seriado. Mas é engraçado, é muito bom. Pô, é mais um que eu não vi, puta que pariu. Aí, pô. Mas ali você pega alguns clichês da nossa área de TI que são bem engraçados. A galera dá uma exagerada legal. Bem exagerado, mas é basicamente isso. Muito bom, cara. E aí, Adriano, já pensou? Eu não tenho dica cultural não, mas tem um filme que eu lembrei, baseado nesse tema aí. Filme é cultura, manda ver. Tem um filme, cara, que eu assisti no momento que tinha bem uns idiotas, assim, no time que a gente estava desenvolvendo, né? Que eu já estava atuando. E o filme se chama Idiocracy, né? Idiocracia, em português, traduzindo. E, cara, é um filme, assim, que as pessoas... A teoria do filme é que, assim, a gente está tomando um rumo em que todo mundo vira idiota, né? Então... meio que tem uma cápsula do tempo, e vocês vão ver lá e desenrola uma história, mas é muito engraçado. E só que tem coisas que você linka com a realidade, só cara, aquele cara do meu time é desse jeito, aquele pé no saco lá que na Retro Review só fala mal, parece com esse cara. E só pra você ter uma ideia, o presidente nos Estados Unidos, como sempre, né, mas o presidente dos Estados Unidos é o Latrell, cara. É o pai do Chris, assim. É muito massa pra descontrair, mas tem uma basezinha de verdade ali,
na área de TI. Crítica e tal, legal. A idiocracia está implantada, assim, muito time aí, com certeza. Bacana. Legal. É isso aí, pessoal. Então, atualize um LinkedIn, a gente vai deixar os nossos LinkedIns aqui embaixo, e aí já pode ser a primeira conexão de vocês com a área de tecnologia. Então vai lá, adiciona a gente está super aberto a trocar ideia, conversar, indicar para a área, trocar uma experiência. E a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. E é isso aí. Falou, galera. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Até mais. Até a próxima. Valeu. It's a strike. It's on a plan. It's a strike. It's on a plan. It's a strike. If I never write to sit like this, it's on a plan. It's a strike. If I never write to sit like this, it's a strike. Vocês querem survive?